Eu estou me lembrando de uma história que rendeu muito no ano passado e voltou agora ao noticiário com tudo. Qual a relação entre aquelas joias que o Bolsonaro ganhou de presente dos árabes e a venda de uma refinaria da Petrobras para eles abaixo do preço? A Polícia Federal entrou na história, a própria Petrobras também abriu uma investigação interna e está avaliando, inclusive, reestatizar a refinaria, ou seja, comprar de volta. Vou falar disso nesse vídeo aqui para você entender o que está rolando nessa história. Sou o Ricardo Mello, o explicador geral da República. Senta o dedo no like para engajar comigo. Vamos nessa! Seguinte, a Controladoria Geral da União, que é um órgão de fiscalização do patrimônio público, estudou muito a venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia e chegou a uma conclusão, a de que o governo Bolsonaro vendeu por uma pichincha mesmo, aproximadamente metade do preço. A refinaria estava avaliada mais ou menos em 20 bilhões de reais, mas foi vendida por cerca de 10. Aí fica aquela pergunta: por que um governo venderia um patrimônio do povo pela metade do preço? Para responder essa pergunta, a Polícia Federal começou a investigar porque existe uma suspeita. Propina? Te explico. Tudo começou quando aquele auditor da Receita Federal apreendeu no aeroporto de Guarulhos aqueles conjuntos milionários de joias que tinham sido enviados pelos árabes para o Bolsonaro e para Michele Bolsonaro. A partir dessa apreensão, descobriu-se que a relação do governo do Bolsonaro com os países árabes foi, digamos assim, muito intensa. Para você ter uma ideia, em 4 anos, os representantes do governo viajaram 150 vezes para os países árabes. Isso dá uma média aí de uma viagem a cada 10 dias. E descobriu-se também que aqueles conjuntos de joias que tinham sido apreendidos eram só uma parte dos presentes que o Bolsonaro recebeu. Tinha mais joias e tinha até armas. Somando tudo, valia entre 4 e 5 milhões de reais. Na época, o Senado achou estranho e anunciou que ia investigar se os presentes tinham alguma coisa a ver com a venda da refinaria, principalmente porque o Bolsonaro tinha viajado para lá um mês antes de o negócio ser fechado e recebeu mais joias milionárias de presente. Ficou estranho, mas de qualquer maneira, investigação do Senado é investigação política, né? Faltava mesmo era uma análise técnica, neutra, para dizer se essa suspeita fazia algum sentido ou não. Pois bem, o tempo passou e essa análise técnica ficou pronta. A CGU analisou toda a documentação da venda e concluiu que realmente a refinaria foi vendida por um preço muito abaixo do que ela valia, sem uma explicação convincente. O que aconteceu na época? Em 2020, o governo queria vender 8 refinarias da Petrobras. Só que aí veio a pandemia, bagunçou o preço do petróleo no mercado mundial e essa bagunça fez com que o valor das refinarias também despencassem. O que qualquer gestor sério faria numa situação dessas? Bom, não vou vender nada agora, porque senão a gente vai perder dinheiro, né? Vamos esperar um pouco a situação se normalizar e o preço voltar a subir. E isso aconteceu com 7 das 8 refinarias. Só em uma a negociação seguiu em frente, a refinaria Landulfo Alves da Bahia. O principal interessado na época era o fundo Mubadala, que foi quem acabou comprando mesmo. E quem controla esse fundo? Esse cara aqui, Sheikh Mohammed bin Zayed, que aparece numa foto presenteando o Bolsonaro com joias, um mês antes da conclusão do negócio. O Sheikh é ligado a um príncipe, esse aqui, Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita. E quem que é esse outro cara? É um sujeito apontado como mandante do assassinato e o esquartejamento de um jornalista árabe que cobriu o governo dele. E é o mesmo cara que deu para o Bolsonaro um outro conjunto de joias, aquelas que ficaram apreendidas no aeroporto. Então a Polícia Federal agora está tentando juntar as peças para descobrir se um fato está mesmo ligado ao outro. Se os presentes milionários que o Bolsonaro ganhou eram mesmo propina em troca de um descontão de 10 bilhões de reais na venda da refinaria. Esse parecer de agora da Controladoria Geral da União é uma confirmação de que não existe uma explicação razoável para vender uma refinaria daquele tamanho e daquela importância naquele momento pela metade do preço.
A própria Petrobras também está fazendo uma investigação interna do negócio, paralela à investigação da Polícia Federal. E está analisando também a possibilidade de recomprar o controle da refinaria. E por quê? Porque o próprio fundo Mubadala já não está mais achando que foi um bom negócio. Com a nova gestão da Petrobras, que acabou com a paridade de preço internacional, os preços dos combustíveis não sobem mais quase todo dia como era até 2022. E a refinaria não está aguentando concorrer com os preços da Petrobras, que são bem mais baratos. Então, o próprio fundo Mubadala propôs uma parceria que pode devolver o controle da refinaria para o Brasil. Então, resumidamente, agora oficialmente existe uma investigação da Polícia Federal para saber se o Bolsonaro recebeu aquelas joias como propina para vender a refinaria abaixo do preço, porque as coincidências são muitas. Ao mesmo tempo em que a venda também pode ser revertida, porque ao que tudo indica, isso não está sendo um bom negócio para ninguém, nem para quem comprou, nem para quem vendeu e muito menos para o consumidor. Isso vai ser resolvido rápido? Provavelmente não. Esse tipo de investigação é demorada mesmo. Mas é mais um inquérito para a listinha do Bolsonaro, que, convenhamos, já está enorme, né?